Disse São Pio X, orar na beleza. Devemos orar na beleza. Ele estava exigindo o uso do canto gregoriano e das demais belezas da liturgia católica. Mas podemos facilmente estender isto que disse São Pio X, orar na beleza, para a verdade e dizer, além de orar na beleza, havemos de orar na verdade. Para que se entenda o que quero dizer, vou antes de tudo ler um trecho de Santo Agostinho, de sua obra Sobre o Sermão do Senhor na Montanha, que eu traduzi e foi publicada mais recentemente pela Realizações. Lerei o trecho para que não me falhe nada. Pois bem, diz ele ali, tendo Cristo, portanto, proibido que se desse o que é santo aos cães e que se lançassem pérolas aos porcos, e como podia muito bem suceder que algum de seus ouvintes, ciente de sua ignorância e fraqueza, ao ouvir que se lhe proibia dar o que ainda não sentia ter recebido, se apresentasse para dizer-lhe: que é isso que é santo e que me proíbes dar aos cães, e que pérolas não hei de lançar aos porcos, se ainda não vejo que eu as tenha. Oportunamente, então, acrescentou o Senhor: pedi e ser-vos-á dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. Continua Santo Agostinho. O pedir visa a obter a saúde e a firmeza da alma, para que possamos cumprir o que se nos manda. O buscar visa a encontrar a verdade, porque como a vida bem-aventurada é constituída pela ação e pelo conhecimento, e como a ação requer o uso das próprias forças e a contemplação requer a revelação das coisas, é preciso pedir a primeira para obtê-la e buscar a segunda para encontrá-la. E conquanto nesta vida o conhecimento do caminho anteceda ao conhecimento do bem que se há de possuir, no momento mesmo, porém, em que alguém encontre o caminho verdadeiro, alcançará a própria posse desse bem, posse que, todavia, só se abre àquele que bate. Continua Santo Agostinho. A fim de que se compreendam claramente estas três coisas, o pedir, o buscar e o bater, imaginemos alguém doente dos pés e impossibilitado de andar. Antes de mais nada, o enfermo deve ser curado para que possa caminhar. E a isto se refere Cristo ao dizer pedir. Mas que lhe vale poder andar e até correr, se marcha errante por caminhos tortos? Segue-se assim que deve, primeiro, encontrar o caminho que o há de conduzir ao lugar aonde quer chegar. Após ter encontrado o caminho e após ter chegado à casa onde deseja viver, se porém a encontra fechada e se não a abrem, de nada lhe terá valido o ter podido andar, nem o ter chegado ao objetivo. E a isto se refere Cristo ao dizer batei. Este o trecho impressionante de Santo Agostinho nesta obra-prima sua, que é sobre o Sermão do Senhor na Montanha. Pois bem, vimos multidões rezar o rosário pela vitória de certos candidatos em eleições e eles foram derrotados. Consagrou-se a Rússia em prol da paz na Ucrânia e a guerra da Ucrânia só fez recrudescer. Há duas coisas que observar aí. Primeira,
Deus, obviamente, não atendeu os pedidos dessas orações. Mas por que, se Cristo nos diz: pedi e ser-vos-á dado, buscais e acharais, buscai e acharais, batei e abrir-se-vos-á? Porque todo o que pede, diz ele, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-á. Por que então Cristo, Deus, não atendeu a estas orações? É que, se apesar das maciças campanhas de oração por essas coisas, Deus não as atendeu, necessariamente terá sido porque ou os pedidos, isso segundo o próprio Santo Agostinho, ou os pedidos eram inconvenientes para a salvação dos eleitos, ou algo nos mesmos que pediam, ou nos mesmos para os quais pediam, estava mal, ou o modo como o pediam era inadequado. Porque, como diz Santo Agostinho, que lhes vale poder andar e até correr, se marcham errantes por caminhos tortos. Repito a pergunta magnífica de Santo Agostinho: que lhes vale poder andar e até correr, se marcham errantes por caminhos tortos? Estenda-se isso a tudo quanto a oração. Se reza com fins não corretos, se rezam orações ruins, inconvenientes, se fazem coisas inconvenientes, como o absurdo atual orar em línguas, como se orar em línguas da época apostólica fosse isso. Se faz isso, que lhes vale a oração se oram errantes por caminhos tortos? Era tão somente isto que eu queria dizer. A oração tem de estar de acordo com a fé. A lei da fé e a lei da oração devem identificar-se, de modo que, se a fé é falha, também o será a oração e vice-versa. Não há oração que possa suprir esses defeitos que assinala Santo Agostinho e que vemos hoje graçar no meio católico como um apanágio, como o remédio para todos os males. Não. Há que orar na beleza e há que orar na verdade. Isto o disseram sempre todos os santos e sempre os grandes papas que cumpriram seu munus autenticamente, in persona Christi, na pessoa de Cristo. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.